Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para nossa aula de história. Nós vamos dar início ao cronograma 3 e eu dividi o conteúdo em duas partes para ficar mais fácil o entendimento. Então, hoje nós vamos ver uma parte do conteúdo sobre Roma Antiga e na próxima semana a parte final do conteúdo. Combinado? Localização e origem, pessoal. Roma Antiga ficava aonde, né? Roma se localizava na Península Itálica, uma longa faixa de terra que avança pelo Mar Mediterrâneo, na região, né, onde hoje corresponde ao que é Itália, pessoal. A fundação de Roma, ela aconteceu em função de uma aldeia de pastores latinos que ficava à margem do rio Tibre. Essa é a versão, né, oficial da fundação de Roma, mas existe também uma lenda, né, que não tem nenhuma comprovação, mas muita gente acredita que é a lenda do Rômulo e Remo, que eram dois irmãos gêmeos que, na infância, o avô deles era um rei, sofreu um golpe, e eles dois, por serem possíveis herdeiros do trono, foram jogados num cesto, num rio, para que eles morressem afogados. Diz a lenda que eles foram encontrados por uma loba, e essa loba teria amamentado as crianças para que elas não morressem de fome, e tirado, né, eles do rio inicialmente, e depois um casal encontrou os dois e criou até que eles crescessem. Quando eles cresceram, eles voltaram para a terra natal deles, devolveram o trono para o avô e aí então eles fundaram uma cidade. Nesse meio tempo, Rômulo e Remo se desentenderam, Rômulo matou o Remo e ele sozinho passou a governar essa cidade que seria Roma. Então tem a versão oficial, né, de que Roma teria sido fundada, né, por vários pastores, vários povos, sabinos, etruscos, latinos e gregos que se estabeleceram às margens do rio Tibre, e tem a versão, né, lendária da fundação de Roma, que seria dos irmãos Rômulo e Remo, ok? Roma teve, pessoal, 3 formas de governo diferentes durante a sua história. Nós vamos aprender hoje sobre a monarquia e a república e na nossa próxima aula, semana que vem, nós vamos falar sobre o império. Bom, como é que funcionava a monarquia? Na monarquia, o rei, ele tinha várias funções e era eleito por uma assembleia. E esse rei não podia fazer qualquer coisa que ele quisesse, não, porque ele era fiscalizado pelo Senado. O Senado era um órgão político muito importante, no qual pessoas muito importantes participavam e tomavam decisões e, além disso, fiscalizavam os atos do rei. A sociedade ela era dividida em 4 grupos de pessoas durante a monarquia. Os patrícios, que eram as pessoas mais importantes. Eles eram os descendentes dos fundadores de Roma, donos de grandes propriedades de terra, pessoas importantes que tinham todos os direitos políticos. Então, pessoal, eram os patrícios que podiam participar do Senado e de todos os outros órgãos políticos de Roma. Depois dos patrícios, vinham os plebeus. Os plebeus eram o povo, era a maioria da população. Eles eram livres, né? Então eles não eram escravos, porém eles não tinham direitos políticos. Então, por exemplo, na hora de uma guerra, na hora de pagar imposto, na hora de trabalhar, o plebeu tinha que cumprir os seus direitos, seus deveres, perdão. Mas na hora de poder participar da política, aí eles não podiam. Na hora de poder participar do Senado, aí eles não podiam. Na hora de tomar decisões, eles também não podiam. Então, os plebeus, eles começaram a ficar muito irritados com essa diferença de direitos que existia entre eles e os patrícios. Depois vinham os clientes. Os clientes, eles eram uma espécie de plebeus, porém, que se associavam a patrícios. Então, eles eram plebeus que tinham uma condição melhor, porque eles eram protegidos por famílias importantes de patrícios. E por último, os escravos, pessoal. Quando a gente fala em escravo, tanto em Grécia como em Roma antiga, é diferente do escravo que veio aqui para o Brasil. O escravo que veio aqui para o Brasil era o negro africano que foi trazido para cá. Escravo na antiguidade não tem nada a ver com isso. Os escravos, eles podiam ser escravos por 3 motivos lá em Roma. Prisioneiros de guerra, então, né? Roma entrou em guerra contra a Grécia, por exemplo. As pessoas que fossem capturadas, os inimigos capturados, eram levados para Roma como escravos. Então, qualquer pessoa de qualquer outro país, de qualquer outra região que fosse capturado numa guerra, virava escravo.
Segundo motivo para se tornar escravo, escravo por dívida. Então, isso era muito comum, pessoal. Então, o agricultor, ele vivia lá da plantação dele. Aí acontecia uma guerra, ele era chamado para lutar e defender Roma. O que ele tinha que fazer? Deixar a plantação dele lá e ir lutar. Nesse meio tempo, ele ficava sem dinheiro, sem condições, porque ele não estava trabalhando, ele estava lutando e ele não recebia para lutar. E aí ele acabava se endividando e pegando empréstimos. E a garantia desses empréstimos era justamente a própria pessoa, a liberdade da pessoa. Então, quando ele não conseguia pagar, ele acabava se tornando um escravo por dívida. Então, por incrível que pareça, isso era comum. E também uma terceira forma de se tornar escravo era por nascimento. Então, já o seu pai já é escravo, né? Ou a sua mãe é escravo, você nasceu ali, você também é escravo. Então, essas eram as 3 formas de se tornar um escravo na antiguidade. Agora, passando da monarquia para a república, pessoal. Durante a república, né? Então, ao invés de ser governada por um rei, Roma passou a ser governada pelos cônsules. Esse era o nome, né, dos governantes, cônsules. E, mais uma vez, só os patrícios podiam ser cônsules. E isso foi criando uma disputa muito grande, um conflito muito grande entre os patrícios e entre os plebeus. Por quê? Porque, como eu disse, os plebeus trabalhavam, pagavam impostos, lutavam nas guerras, cumpriam com todas as suas obrigações, porém não podiam participar da política, não podiam se candidatar a nenhum cargo político. Chegou uma hora que eles ficaram muito irritados e um dia, voltando de uma guerra, voltando de um conflito no qual inclusive eles venceram por Roma, eles falaram que só entrariam em Roma, só voltariam para Roma se eles conseguissem alguns direitos. Então eles se recusaram a voltar para a cidade caso eles não tivessem nenhuma garantia, né, de que eles teriam mais direitos. E aí, então, os patrícios ficaram numa situação difícil, né, porque se os plebeus fossem embora, quem ia trabalhar? Quem ia lutar? Então, eles tiveram que ceder e aí, então, vieram os primeiros direitos dos plebeus em Roma. Lei das 12 tábuas, pessoal, foram as primeiras leis escritas em Roma. Até então, as leis eram só faladas, só na oralidade ali. Então, foi a primeira vez que pegaram um papel e registraram oficialmente as leis. Isso é importante porque é uma garantia muito maior, né, dando aquilo por escrito. Lei Canuleia, pessoal, é uma lei que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, coisa que até então era proibida. E a partir de agora, então, essa lei permite. Lei Licínia, olha só, acabou a escravidão por dívidas. Lembra que eu falei que era um problema muito comum? O coitado do plebeu que tinha que abandonar as terras para ir para as guerras e acabava ficando endividado e por isso virava escravo? Agora está proibido. E por último, os plebeus conseguiram o direito de participar, né, do Senado, de ter algumas pessoas no Senado, porque até então só os patrícios podiam participar do Senado. E aí então chamavam tribunos da plebe. Então alguns plebeus podiam participar no Senado juntamente com os patrícios. Então essas são as conquistas dos plebeus. Roma, durante essa época, pessoal, durante a época da República, expandiu muito o seu território, se envolveu em muitas guerras porque Roma queria conquistar terras, riquezas, rotas de comércio. E uma dessas importantes guerras foram as guerras púnicas, que foram entre Roma e Cartago. Roma venceu esse conflito e a partir daí se tornou uma grande potência comercial e marítima, passando a dominar toda a região do mar Mediterrâneo. E com isso, com essas conquistas, logicamente que vieram muitas riquezas, muitos escravos, muitas coisas, né, boas vieram dessas conquistas para Roma, né, que cada vez se tornava uma potência maior. Os irmãos Graco, pessoal, quem são os irmãos Graco? Os irmãos Graco foram tribunos da plebe. Eles conseguiram, né, o direito de participar do Senado. E aí, então, o Tibério Graco, ele foi eleito tribuno da plebe e para ajudar os plebeus, ele propôs uma reforma agrária. O que é uma reforma agrária? É distribuir terras, né, para as pessoas que não têm, para as pessoas mais pobres. Logicamente que, né, os membros mais importantes do Senado, os patrícios, não aceitaram. Por quê? Porque eles não queriam perder as terras deles para distribuir para os outros. Eles sentiram, né, que eles podiam ser prejudicados. E aí, então, os membros do Senado assassinaram Tibério Graco.
Passados alguns anos, o irmão do Tibério, Caio Graco, também conseguiu se tornar um tribuno da plebe. Ele conseguiu implantar algumas medidas, conseguiu trazer algumas melhorias para os plebeus, porém, mais uma vez, ele entrou em conflito com o Senado, assim como seu irmão, passou a ser perseguido, e aí então, com medo de ser morto, ele próprio ordenou que um escravo tirasse a vida dele, porque ele percebeu que ele estava encurralado. Depois disso, pessoal, vieram os triunviratos. O que é o triunvirato? Governo de 3 pessoas. Então, Roma passou a ser governado por 3 governantes. O primeiro triunvirato, Júlio César, Pompeu e Crasso. Júlio César se destacou entre os 3 e acabou se tornando um ditador e governando sozinho. Durante seu governo, ele realizou várias coisas, diminuiu o poder do Senado, conquistou terras, distribuiu terras para os plebeus. Porém, logicamente que essas medidas descontentaram pessoas poderosas do Senado. Para piorar a situação, ele teve envolvimento com a rainha do Egito, a Cleópatra, e esses 2 fatores fizeram com que o Senado decidisse assassinar Júlio César. Depois da morte de Júlio César, veio um segundo governo, um segundo triunvirato, que foi Otávio, Marco Antônio e Lépido. Também entraram em conflito entre eles, até que Otávio derrotou os outros 2 e assumiu o poder como imperador. E a partir daí, então, vai começar o Império Romano, mas isso aí é um assunto da nossa próxima aula. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até semana que vem. Qualquer dúvida é só chamar.